a gente salva os livros para eles poderem salvar outras pessoas com a leitura, né? Para que eles possam atingir outro público e que eles possam realmente voltar a produzir algum efeito no panorama da cultura de um país. Porque às vezes tem um autor que pode ter uma grande importância, mas como ele está soterrado, você deixa de reconstruir a história, porque um autor do passado ele modifica o presente, né? Às vezes está faltando uma peça, mas como é que foi passar desse estilo ou dessa maneira para aquela? Aí você vai achar um autor que está esquecido e que ele faz, por exemplo, essa transição, né, entre um momento e outro. Geralmente o bibliófilo ele resgata, né, os sebos, resgata no tempo livros de escritores influentes ou mesmo livros importantes de escritores desconhecidos. Né? Verdade. O bibliófilo tem uma missão literária? Eu acho que ele devia ter. Muitos ou alguns não têm. Quando a gente salva um autor do esquecimento, de alguma maneira ele se torna o nosso contemporâneo, né? Nós o trazemos para perto de nós e se o salvamos é porque percebemos nele algum traço, alguma característica, né, que de algum modo está dialogando com o nosso tempo. Porque aqui a intenção não é fazer uma coleção de múmias, por mais belas que elas sejam. É claro que há muitas múmias, né, literárias, e até vivas também, quer dizer, mortas, vivas, quer dizer, isso aí é um plantel muito variado. Nesse sentido, a morte e a vida eu não quero dizer grande coisa, né? Literatura negra, quer dizer, produzida por autores negros e com temática negra também. Aí, os exemplos clássicos, né? Um que está sendo ambos muito resgatados, bem recentemente, né? É o Luiz Gama com As Trovas Burlescas, com o pseudônimo de Getulino, e, no caso da ficção, ainda um componente mais interessante, que é a autoria feminina, né? A Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que é uma afrodescendente, maranhense, publicou esse romance em que o negro não é protagonista, mas tem um papel proeminente, né? E olhado com um olhar assim, generoso e não preconceituoso. E então a Úrsula, ela engloba esse romance da Firmina, várias características que tinham tudo como acabaram levando a essa redescoberta em novos tempos, né? A autoria feminina, uma negra e uma pessoa fora do eixo do poder, né? Do Rio de Janeiro. Ela publica no Maranhão. E por outro lado, se você pega a primeira edição desse livro, que é raríssima, né? Só se conhece talvez um exemplar, a posição de temor da mulher, porque ela não assina com o próprio nome. É uma maranhense, se não me engano. O nome dela não consta. É uma coisa engraçada, né? A mulher, quando escreve o romance, não assume a autoria desse romance como se fosse algo proibido, se isso aí pode ter consequências ruins. Por que não escrever o seu nome e ter orgulho, né? Como é que você vai fazer uma dedicatória manuscrita? É complicado no e-book. Tanto que eu digo que você conhece alguns colecionadores de livros, né, de bibliotecas de livros, e você não conhece nenhum fanático de uma e-bookoteca, né? Tem a biblioteca, mas o bibliófilo do e-book, esse não existe. Até porque a ideia da coleção necessariamente implica seletividade, né? Se você tem um objeto que pode ser reproduzido em 1 milhão de vezes, esse objeto não provoca desejo da coleção. Eu acho que gostar de livro e gostar de literatura não é a mesma coisa. O ideal é quando a pessoa eventualmente possa gostar de livros e da literatura.